Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o setor de eventos nessa época de pandemia, né? Eu recebo hoje aqui o Ricardo Dias. Ele é presidente da Abrafesta, Associação Brasileira de Eventos. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, eu quero começar aqui o nosso bate-papo tentando entender o setor de eventos, ele congrega que tipos de empresas, Ricardo? Então, a Abrafesta ela começou em 2009, trabalhando com o mercado de eventos sociais. E aí, no percurso, a gente percebeu que muitas pessoas trabalham com eventos corporativos também. E aí ela tem um guarda-chuva onde ela ajuda a movimentar o espaço, o organizador de eventos, os buffets, o A e B, decoradores, foto e vídeo, pessoal técnico, né, que é a parte de audiovisual, geradores, palcos. E aí, nesse momento, foi agregando também outras coisas, né? O pessoal do show, né? A gente pega só um pouquinho o pessoal da técnica do show e muito forte espaços, enfim. O que a gente fala de evento, a gente está ajudando. Só não compactuamos com a parte de feiras. Tudo que for envolvido com feiras, a associação não abrange esse setor. Somente dentro do setor de feiras de negócios a gente abrange a parte de P. E é isso que a Abrafesta está ajudando aí o pessoal do mercado. E Ricardo, é um setor que, acredito eu, movimenta muito dinheiro, emprega muita gente, né? Sim, como a gente está debaixo do turismo, a gente fala que o turismo fatura aí 136 bilhões e com 25 milhões de profissionais aí desse setor. A gente falar um pouquinho dos feiras de dos eventos corporativos e dos eventos sociais, né? A gente deve estar falando perto aí de 300 bilhões, com 6 milhões de profissionais, Brasil. Entendi, Ricardo. E me diz uma coisa, antes da pandemia, o setor já enfrentava algum problema ou não? Antes da pandemia estava tudo bem, no setor de eventos? O setor ele vinha numa evolução, né? Vendo que estava cada vez mais aquecido, as empresas já se preparando para o aumento de demanda. É, Passou o Réveillon, algumas pessoas trabalham antes do Réveillon, algumas empresas, né? E todo mundo espera o carnaval para depois entender que vai ter o aquecimento. Então, o que a gente percebeu nas primeiras 2 semanas de março, os orçamentos bem aquecidos, olha, agora vai, agora vai, agora vai, as empresas já tentando arranjar um jeito de se capitalizar e já aumentando os investimentos para tudo. E aí, quando entrou na segunda semana, ou melhor, no dia 12 de março, veio o anúncio e do dia para a noite para 100%. Parou, estancou tudo. Quem estava já com eventos montados, olha, desmonta porque não vai haver evento. Então foi realmente um momento bem Agora, Ricardo, trágico e que, sim, associação é uma associação nacional. O Brasil é um país de uma dimensão continental, né? Então, os reflexos da pandemia, eles ocorreram em tempos diferentes, né? Quando você fala desse início do problema mais forte, foi aqui em São Paulo, na região sudeste, já teve também reflexo naquele início lá na região norte? Como é que foi isso falando de Brasil? então, realmente aconteceu bem forte em São Paulo e existiu um delay, né? São Paulo teve aquele boom, vamos cancelar aqui, cancelar lá, tal. E aí teve um delay de alguma semana para alguma cidade, 2 semanas para outras e assim foi. Mas depois estancou a operação 100%, né? 100%. Algumas pessoas movimentaram? Não. O pessoal conseguiu se reinventar, começaram a fazer as lives. Foi isso, né? Então realmente estancou 100% em todo o país. E
Quem que sofreu mais no início da pandemia? Foram os eventos corporativos, os eventos sociais? Teve algum segmento aí na área de eventos que acabou sentindo o problema antes dos outros? Pergunta, eu acho que foi todo mundo. Não teve ninguém que sobrou. Todo mundo sofreu, todo mundo, os buffets sofreram, os espaços, todo mundo, 100% sofreu. E diante desse problema, na hora que a situação começou a se agravar, como vocês, o setor, começaram a se organizar para contornar de alguma forma a situação? O que a gente tem que fazer foi trazer as informações, né? Todo dia tinha informação nova, as informações eram por hora, e aí a gente acabou se movimentando, fazendo lives, aí o pessoal começou a entender que o momento era de lives, então era as tele, o Zoom, o Meet, ou enfim, utilizando as ferramentas, o Instagram e tal, para poder comunicar. E aí, com as lives da parte técnica, jurídica, então a gente estava discutindo sobre como ia ser o momento sobre a mão de obra, como é que ia fazer a CLT, a suspensão, aí depois a parte financeira, depois a gente deu orientações sobre os tributos, enfim, foram inúmeras lives de todos os setores, de todas as necessidades. Também a parte de crédito, como é que poderia fazer a história de crédito, então, fomos incluindo todas as empresas para isso. Você consegue dar um exemplo para a gente, por exemplo, de uma atividade que tenha sido feita naquele início? Você falou que foram em vários segmentos, né? Pensado de que forma sobreviver diante de um fechamento quase que total do comércio, né? E dê um exemplo para a gente de algo que foi feito e que trouxe algum resultado. No primeiro momento que a gente viu que estancou a economia, estancou o faturamento, o movimento econômico, tudo, o que a gente percebeu é que o nosso mercado precisava fazer uma ajuda para todas as pessoas que trabalhavam, tanto parte CLT quanto a parte dos freelancers, que a gente chama dos informais, né? Os invisíveis. Então, se organizou do buffet instantaneamente para fazer as marmitas. Então, como os buffets têm uma capacidade enorme de cozinha, muito maior que um restaurante, porque o mercado de eventos ele é extremamente dinâmico e ele se adapta, então ele falou, olha, vamos fazer as marmitas. E aí logo a gente se envolveu em doações e começou a entrar um monte de valor, um monte não, alguns valores para poder ajudar a classe que precisava. E aí foi esse movimento que foi feito, né? Então, os buffets fizeram isso e nós também viu que não tinha como sustentar o volume de marmita. Aí o pessoal mudou de marmita para a cesta básica. Então, foi esse movimento que o mercado fez de instantâneo. No caso dos buffets, alguns tentaram se adaptar para a história do delivery. O pessoal fala, vamos fazer comida em casa. E, com certeza, eles, para poder manter a operação viva, ou a marca viva. Então, acho que esse é um ponto que quem mais conseguiu se sobressair foram os buffets para produzir delivery em casa, e é o único jeito de ter a renda, né? Mas todo mundo comentou que não paga, não fecha a conta em IPO, porque o core business não é esse, então teria que ter inúmeras mudanças para poder. Era só para manter a marca viva, mesmo assim entrando no vermelho. A associação procurou o poder público ou chegou a ser procurada em algum momento pelo poder público para discutir a situação? A associação criou de cara, a gente percebeu que a gente tinha que sentar para fazer os protocolos, para ver como iam funcionar em seguida, né? Então, tipo, nossos clientes,
viram a história da pandemia vai voltar em um mês, vai voltar em 3. E como vamos voltar? Então, e evidente que todas as empresas, tanto os organizadores de eventos que tinham contato direto com os clientes, estavam percebendo que o melhor é cancelar. Vamos adiar, vamos adiar, vamos adiar. E adiar para quando? Então, nós chamamos em inúmeras lives de setores, então, como organizador, espaço, buffet e outras, como a gente poderia organizar o setor para ter o retorno dos eventos. E aí sim a gente criou os protocolos, o pessoal foi super ágil, a gente procurou as prefeituras e tudo, com uma extrema dificuldade em acesso. A gente percebe que o mercado é bem desunido, é muito informal, o mercado até nem sabe o que ele quer, eles querem bater panela, mas eles não sabem o que pedir. Então foi uma dificuldade grande em estar unindo o pessoal, porque essa união ela é fraca, né? Mas eles querem fazer barulho, de qualquer forma. O que vocês querem? Vocês querem voltar? Não é agora o momento, porque a gente tem que respeitar os protocolos da, da saúde, né? A liberação da prefeitura, do governo e tal. Então, mas enfim, nós procuramos sim, mas muito pouco êxito, nenhum êxito, zero de êxito. Então, a gente está agora sim bem mais próximo aos órgãos, com conversas mais diretas, mas ainda bem frágil, né? Então, a história do crédito para as empresas sobreviverem não existe. Pouquíssimas empresas conseguiram pegar crédito, pouquíssimas assim, pouquíssimas, mínimo, percentual baixo, né? 5%, uma coisa assim, bem complicada. Então, muito complicado para as empresas conseguirem sobreviver. Agora você tocou num ponto importantíssimo, Ricardo. Quer dizer que essa coisa de crédito do governo, crédito junto aos bancos, pouquíssimas empresas conseguiram isso. Quase nenhuma. Devido a quê? Devido à burocracia dentro dos bancos, devido quem conseguiu dinheiro, o crédito ficou com 3 dias disponível, depois ele sumiu. Não teve mais nenhum tipo de acesso. Então, qualquer pessoa que tentava fazer o cadastro dava errado, dava isso, dava aquilo. Então, muitas exigências e não saiu para ninguém, mas nem para 5%, talvez 2%. E aí essas empresas que não conseguiram dinheiro, elas estão ainda vivas ou algumas chegaram a fechar as portas? Muitas já falaram que fecharam, que mudaram de negócio. Muitas estão com problema, muitas não fizeram rescisões, não conseguem pagar a rescisão. A gente pode citar um caso dos floristas, que vários floristas que plantavam flor já estão em verduras, portanto já mudaram de negócio. Então o mercado vai sentir uma dor muito grande para o futuro, muito grande. Ou seja, por mais que nesse momento exista aí uma reabertura de muitos estabelecimentos comerciais, aqui em São Paulo, Brasil afora, mas pelo que você está falando, por enquanto o setor continua com grandes dificuldades, é isso? Total dificuldade, ninguém mais tem dinheiro, o dinheiro realmente acabou, pouquíssimas empresas têm dinheiro, e agora esperando a reabertura, só tem a única saída é a reabertura. E claro que a gente vai sofrer ainda uma guerra de preço gigantesca, porque está todo mundo precisando pagar a conta, e que vai ter o leilão de preços, e aí muitas empresas ainda vão ter problemas futuros, porque o cara vendeu agora com preço X, várias coisas vão aumentar, e ele não consegue realizar o evento. Então ele vai ter, depois que ter a reabertura, ainda vai ter vão ter muitas empresas que vão ter problema de crédito, de saúde financeira, enfim, a gente não sabe o que vai ter pela frente ainda. E o acúmulo de eventos, né? Muitos eventos vão ficar acumulados, porque a demanda, o represamento de eventos é enorme para março, tudo bem que ainda tem pessoas que querem
fazer a remarcação para setembro, né? Porque não tem vacina, não vou fazer evento. Então, tem o mercado, os clientes ainda têm muito medo da reabertura, né? Diferente do que está acontecendo nos outros países, né? Os outros países já estão abrindo, já tem evento, já tem tudo, e aqui não tem. Você falou da provável guerra de preços, né? E minutos atrás você falou também da desunião do setor. Ou seja, nesse momento aí, essa desunião, a guerra de preços é uma consequência dessa desunião também, né? Porque pelo que você Também. falou, não é falta de diálogo, às vezes, só com o poder público, mas até mesmo entre os atores aí do próprio setor, né? Sim. Não, o mercado já entende que eles precisam de uma associação forte, e nós somos bem fortes, né? A gente tem uma força enorme a nível Brasil, todo mundo já entende que a associação é com a associação que a gente vai conseguir sobreviver com as políticas de boa prática, os critérios, os contratos, a MP 948, a 928, então assim, o diálogo é com a gente, o pessoal tem que entrar mais para dentro da associação, e com isso a gente vai conseguir com certeza dar muito mais apoio a todos. Então, talvez seja um momento cultural para o mercado, né? O mercado, por mais que a associação tenha muitos associados, mesmo assim ainda precisam entrar muitas empresas para dentro. E não interessa o tamanho, se ela é pequena, grande ou enorme. Interessa que ela tenha um KNAI que responda evento. Se ele tem evento, a gente abraça a causa. Em relação às empresas que tiveram que fechar as portas, que tiveram que dispensar os funcionários, como está sendo essa negociação junto aos funcionários, junto a fornecedores, né? Eu acredito que se fechou as portas, às vezes não conseguiu nem honrar com os compromissos financeiros, não por má vontade, mas por falta de dinheiro mesmo. Como tem sido essas negociações por parte do setor? Tem de todos os modelos, né? Tem pessoas que acreditavam que ia voltar os eventos, portanto eles seguraram os fornecedores, os profissionais, e tem empresas que já tomaram decisão imediata de fazer a dispensa, de negociar, enfim, tem de todos os modelos. Ninguém sabe qual que é o certo, qual que foi o assertivo, mas a dificuldade é enorme. Agora que o pessoal já está num momento que realmente já acabou tanto o crédito pessoal quanto o crédito do banco, agora o cara liga para o cara e fala assim, olha, eu combinei com você de pagar em tantas vezes, nem essa parcela eu consigo te pagar. Então, o governo precisa entender que precisa das empresas receberem recursos para poder honrar a rescisão. E essa rescisão é fundamental para eles, porque mesmo que as pessoas conseguiram parcelar, não, olha, vou parcelar em 10 vezes, 20 vezes, enfim, eles precisam de recursos para poder honrar esse pagamento para essas pessoas que saíram, né? Então, o momento é um momento de colapso, muito grave. É difícil até falar de futuro, falar de perspectivas, né, diante desse quadro que você apresenta para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar a médio e longo prazo. O que vocês imaginam para o setor para o final do ano, para o próximo ano? O que a associação tem de planejamento para o futuro? Então, nós dependemos das decisões do governo, né? Tanto prefeitura quanto estadual, conectados os dois, é evidente. Enquanto a gente não tiver uma decisão do governo, as empresas não têm futuro. Ninguém tem nada definido. E por isso que a gente está insistentemente gritando por ajuda do governo e do município. Nós precisamos voltar, né? Voltar com inúmeros critérios, porque os eventos já estão acontecendo. E eu explico, a gente precisa protocolar as empresas que estão fazendo evento neste momento. Então, tem eventos de 40 pessoas, de 80 pessoas, de 120 pessoas. E a gente sabe se se essas empresas estão fazendo corretamente. Por isso que a gente precisa ter protocolos, a gente precisa abrir imediatamente com protocolos. Por quê? Se a gente não fizer regras para essas pessoas agora, pode criar problemas futuros.
Então a gente precisa organizar o setor. Então a associação já fez inúmeros protocolos, ela está completamente ativa com todos esses profissionais, todos esses setores, né? A gente está falando de 40 a 50 setores, com seus protocolos definidos para cada setor. Então a gente tem que conseguir um protocolo inicial de reabertura, e a gente pede para a gente reabrir já no dia 28 de agosto, que esse é o nosso pleito, para a reabertura imediata, e certificar as empresas e, consequentemente, certificando os profissionais como faz a reabertura. Por outro lado, Ricardo, as prefeituras, os governos têm suspendido carnaval, têm suspendido grandes eventos aí, Réveillon. Isso também interfere diretamente no setor de Total. vocês, né? Sim. Interfere a imagem dos clientes, né? Então, eu acho que a gente está muito distante do Réveillon. O Réveillon é dia 31 de dezembro. Existe uma distância. Até lá, muita coisa vai acontecer. E não quer dizer que a gente não possa abrir já de imediato. A opinião da associação é que a gente tem que abrir imediatamente com os protocolos corretos. Os eventos estão acontecendo. Então, o que vai acontecer agora, em dia 28 de agosto, em setembro, em outubro, novembro e dezembro? Até dezembro, de repente, podemos criar protocolos para o Réveillon, para fazer uma abertura ou para fazer um controle adequado para o Réveillon. E aí sim, a gente pensa em Réveillon. Depois a gente fala de Carnaval. A gente não quer passar por cima do governo, é evidente que não tem como, né? Mas a gente pode estruturar. A associação, ela tem que estar de mãos. Nós temos que estar em conjunto com o governo e com a prefeitura, ajudando a orientar isso daí. A associação não tem poder de fiscalização, mas ela pode sim ajudar a fazer a operação dar certo. Agora, ainda pensando para o futuro, novamente eu falo sobre a dimensão do país, né, essa dimensão continental. Você acha que dá para reabrir, voltar a funcionar de forma igual, ou cada estado tem que ter a sua própria regulação aí nessa abertura, Ricardo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o país é nacional, mas as regras e as leis, elas são também nacional, né? Então, CLT é nacional, CNAE é nacional, imposto é nacional. Vamos falar de uma sigla que tem uma sigla engraçada. Em São Paulo, a gente fala de assessor, que na verdade é o organizador de eventos. No resto do país, a gente fala de cerimonialista. Então, não, todos são organizadores de eventos. O Brasil inteiro tem que falar a mesma sigla, que é organizador de eventos, que é um trabalho feito junto com a ABNT e um projeto de lei para fazer um KNAI para o organizador de eventos. Dali nasce toda a pirâmide do mercado de eventos. Então, ele conecta com o A e B, conecta com o espaço, com a técnica, o decorador, foto, vídeo, banda, etc. Então, isso aí tem que ser um negócio, um trabalho único. Brasil nacional, o contrato de São Paulo é o contrato de Manaus e de Porto Alegre, tudo tem que ser idêntico. E aí o contrato, os impostos, o que a gente pode falar sobre alteração de impostos, ou documentação, ou guia de boas práticas, manual de boas práticas e ética, é idêntico em qualquer lugar do Brasil. Ricardo, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso programa. E eu quero saber o seguinte: diante da pandemia, vem a consequente crise econômica, que já afeta o Brasil e afeta o mundo. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem a oscilação do dólar, a gente tem vários problemas causados por essa crise econômica. O quanto esses fatores econômicos também atrapalham o setor de vocês? Então, isso com certeza tudo vai se influenciar, né? Quando a gente fala de remarcação de eventos, a gente não tem que falar somente da sazonalidade, porque a gente também tem eventos de baixa estação e alta estação. É igual um avião para você pegar de quarta-feira, ele é diferente de pegar um avião de sábado, né? Então fica complicado uma situação como essa. A mesma coisa é um Réveillon, um hotel no Réveillon é muito mais caro.
E a mesma coisa para as bebidas, a bebida em dólar a 3,40 e a bebida em dólar a 3,50. Então tudo tem uma alteração muito complicada. Então vai refletir diretamente com tudo isso, com certeza. Ricardo, para a gente finalizar aqui, se você puder dar um recadinho aí, tanto para os associados, né, para as pessoas que trabalham com eventos Brasil afora, a gente sabe aí que é muita gente envolvida, quanto para a população em relação aos cuidados que vocês vão tomar assim que iniciar a reabertura para o segmento de vocês. Dê esse recado aí para todo mundo, por gentileza. Acho que essa pandemia veio para mostrar muita coisa para o ser humano, né? É um momento humanitário, é um momento que a gente tem que nos conectar, nos dar as mãos, a gente tem que nos ajudar como um todo, né? E nós temos que nos organizar muito mais. Acho que é um momento realmente associativo, porque em conjunto mais cabeças vão pensar melhor e vão surgir novas ideias e mais assertivas. Então, com certeza, a associação ela é feita para isso, é um momento de conexão e com isso a gente vai ter muito sucesso. Né? Acho que vai ser um momento, já está sendo interessante porque o Brasil inteiro procura a Abrafesta para se associar e para pedir auxílio de como vão ser feitas as coisas agora no futuro. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta, obrigado por todas essas informações. Muito obrigado. E eu espero que nas próximas vezes que nós conversarmos, a situação esteja um pouco melhor. Exato. O momento agora é positivo e com certeza a gente vai sair dessa, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, vamos em frente, vai dar certo. Então é isso, foi aqui mais um Alesp Conecta falando sobre o setor de eventos, esse setor que com certeza é um dos mais prejudicados diante da pandemia e da consequente crise econômica. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também na nossa plataforma do YouTube. Está bem? Obrigado e até o próximo programa.